Olá, eu me chamo Ingrid, sou acadêmica do curso de Geografia da Universidade de Brasília e esse é meu projeto de iniciação científica. Ele começou em setembro de 2022 e ele acabou agora em setembro de 2023. O meu projeto foi Abordagem Geográfica sobre a Ciência, uma análise dos vencedores de George Sarton Medal, do ano de 1977 a 1981. Tinha eu e mais outro, e ele ficou com uma parte dos vencedores e eu fiquei com outra parte. O meu foi de 77 a 81. Meu orientador foi o Dante Flávio Costa Reis Júnior e a gente fez esse projeto. O projeto, como eu havia falado, ele começou em agosto de 2022. Foi realizada uma seleção através do edital. E essa seleção incluía que os participantes eles analisassem um texto e eles colocassem ali suas análises, um texto de epistemologia. Foram escolhidos 2 participantes, eu e mais outra pessoa, e era sobre os vencedores de George Sarton Medal, que foram divididos em 2 partes, um de 1977 a 1981 e o outro foi dividido em outra parte. O intuito do trabalho era encontrar elementos de geograficidade em publicações de matemáticos, historiadores, dentre tantos outros que foram analisados. No início, tinham 3 textos iniciais para mostrar a condição espacial, que foi o do Winters, do Finnegan e do Vassallo, e dentro dos autores que foram analisados posteriormente, foram 5. Bem, o primeiro passo, depois de escolher, quais seriam os vencedores do prêmio estudados, foi escolher os livros e os artigos. Esses livros e os artigos foram selecionados pelo orientador e eles foram analisados. Eles foram analisados durante esse período de 1 ano através de fichas. Essas fichas, elas continham, por exemplo, resumo, alegação, para que pudesse nos orientar ao decorrer do projeto quando viesse o artigo final. Dentro dessas fichas, a gente tinha que escolher prováveis trechos de capítulos, de artigos, que eles traçassem uma ponte fértil com a geografia. Mesmo que no futuro a gente pudesse modificar isso, mas foi bastante importante. E era preciso buscar associar com a epistemologia, e quando a gente chegou, o projeto já estava em andamento. Nos resultados de discussões, observou-se que os autores eles tinham semelhanças, mas eles também possuíam diferenças. Por exemplo, alguns eram mais pragmáticos do que os outros tinham uma obra que terminava em título conclusivo, outro essa obra não terminava, outros eles eram mais otimistas em relação a como continuaria o ramo da ciência. Como, por exemplo, a obra da Regina Bonelli, ela não tem esse tom conclusivo, assim, você não entende muito bem para onde ela vai, só posteriormente quando você lê outros títulos dela. Observou-se a presença de tradicionalismo nas obras, o foco era sempre preciso no espaço e na localização, uma geografia sempre focada na espacialidade. Uns que eles tiveram assim, uma ponte mais fértil foi a Regina Bonelli e o Uksevich, e mais os demais foi localização precisa e trânsito no espaço. Apesar de algumas diferenças em relação à escrita e outras características da obra ou como os autores abordaram as ciências, existia uma visão espacial bastante semelhante. E existem diferentes tipos de abordagem conforme se faz essa visão espacial. Outro ponto aqui bastante importante é a importância do lugar, em como uma ciência ela vai ser recebida em determinado lugar. Isso vai influenciar bastante. Então aqui tem uma questão da geograficidade, como ela influencia de que uma teoria seja bem recebida ou que não seja bem recebida e da forma como ela se dispersa para outros lugares. E o conhecimento, ele não se torna o mesmo. Conforme ele tem esse processo de dispersão, ele vai se adaptar. Conclui-se também, fundamentalmente, a importância da tradução, porque sem ela não poderia fazer todas essas indagações. E conclui-se que havia pontos para a geograficidade, mas que ainda ocorre uma timidez nas referências.